Jair Bolsonaro deve ficar inelegível por 8 anos, mas até isso é uma vitória para ele. No momento em que eu gravo este vídeo, o ex-presidente está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas este julgamento, no final de junho de 2023, quase um ano após o crime eleitoral cometido por ele, é um sinal claro de que as instituições não estão funcionando. Pelo menos não como deveriam. Vamos lá. TSE tinha a obrigação de julgar o Bolsonaro antes da eleição, caçar o presidente, cancelar a sua candidatura. E teve tempo para isso. A reunião com os embaixadores, em que o presidente ataca o processo eleitoral brasileiro, aconteceu em julho, 3 meses antes da eleição. Mas a justiça foi lenta, caminhou no ritmo da política. A questão é que, se ele tivesse vencido a eleição, e a gente sabe que era uma possibilidade real, talvez ele nem estivesse enfrentando esse julgamento agora. Não é uma loucura? Eu acho uma loucura. É uma loucura porque, de todos os crimes que o presidente cometeu, a única punição pode ser a inelegibilidade. Muita gente acredita que é só o começo, que ele ainda vai encarar a justiça em outras situações, mas eu sou bastante cética sobre o Bolsonaro ser julgado por qualquer uma daquelas outras infrações, olhando para esse cenário atual em que as acusações contra políticos têm sido engavetadas. E eu não acho que o Bolsonaro vai ser uma exceção. A gente está vivendo um momento histórico, mas as nossas instituições fracassaram, pessoal. A inelegibilidade é uma vitória para Jair Bolsonaro. Bora falar sobre isso? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio. Se você está chegando aqui por aqui agora, seja bem-vindo aqui ao meu cantinho. Aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente produz diariamente. Tem muito material. E você que já é meu parceiro, obrigado pela companhia. Mas vamos embora falar mais um pouco sobre Jair Bolsonaro. Eu sei, ninguém aguenta mais, mas é importante entender por que essa inelegibilidade, ou palavrinha chata, vai sair muito barata para ele, mas cara para o país. Bruno, roda a vinheta. Olha, pelo andar da carruagem, os ministros só devem terminar de votar amanhã. A previsão, quando eu estava gravando, era de que a sessão fosse encerrada às 14 horas por causa da agenda do STF, que começa em seguida. O STF, do qual fazem parte alguns ministros que participam do julgamento de inelegibilidade do ex-presidente. Tudo indica que o resultado seja a cassação dos direitos eleitorais de Bolsonaro. Ele não poderá concorrer a nenhum cargo político pelos próximos 8 anos. Eu acho pouco. Uma parte da população vai celebrar. É um momento histórico, como eu já disse. Eu vou celebrar. Mas, honestamente, eu acho pouco. Inelegibilidade é muito pouco diante de todos os crimes cometidos por ele. Mesmo que perca os seus direitos, não deixa de ser uma vitória do ex-presidente ter conseguido terminar o seu mandato e ter chegado até aqui sem nenhuma punição pela enorme lista de crimes que ele cometeu enquanto ele estava no cargo. Eu tenho falado sobre essa questão já há alguns dias, semanas talvez, e a minha linha de pensamento segue a mesma do meu colega da Folha de São Paulo, o Hélio Schwartzman. O Hélio escreveu um texto que ele fala: o país fracassou na responsabilização do Bolsonaro. Ele diz: não termos conseguido fazer nem que a Câmara debatesse a abertura de um processo de impeachment é um dos fracassos coletivos do país. Mais do que concordar com ele, eu escrevi basicamente a mesma coisa no mesmo dia, uma grande coincidência, mas prova que muitas pessoas estão pensando da mesma forma. Se o Bolsonaro tivesse sido julgado no parlamento, os 8 anos de inelegibilidade seriam uma consequência. Bom, isso na teoria. A gente sabe que a ex-presidente Dilma conseguiu manter os seus direitos ali numa manobra política que aconteceu. O que o Rodrigo Maia alegou na época, em que era presidente da Câmara,
era que não haveria votos suficientes para aprovação de um impeachment. Ele não está errado nessa leitura. O que ele prefere ignorar, eu acho, é que a discussão no parlamento já seria importante para mostrar que quem se senta na cadeira da presidência da República tem a obrigação de respeitar a Constituição e não pode governar como se tivesse recebido um cheque em branco, como a gente sabe que foi o que o Bolsonaro fez. A inelegibilidade dele, somente depois das eleições, acaba sendo um prêmio de consolo para quem defende valores republicanos. É uma piada de mau gosto ele ser julgado por abuso de poder político depois de tudo o que esse sujeito causou ao Brasil. Eu imagino que numa análise fria, a inelegibilidade, pena que ele pode vir receber, seja suficiente para algumas pessoas. Para outros, é só o começo de um inferno astral. Para mim, é um despudor que esse cara ainda esteja por aí se lambuzando de chopar de leite condensado e a justiça tenha que brincar de Al Capone para tentar cercá-lo. Você que acompanha a política já deve ter visto essa comparação várias vezes nas últimas semanas, nos últimos meses, porque ela ilustra perfeitamente o que está acontecendo neste momento. Vale lembrar, vamos lá, que o Al Capone era acusado de assassinato, contrabando, tráfico, suborno, rede de prostituição, jogos ilegais, mas ele acabou sendo enquadrado por sonegação de impostos. É a mesma coisa com o miliciano, né, que ocupou o Planalto. Bolsonaro está envolvido em prevaricação, charlatanismo, crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade, falsificação de documentos, crime de lesa pátria, ameaças ao Estado Democrático de Direito, má gestão na pandemia, meu Deus, genocídio, ataques ao sistema eleitoral, estes muito antes da reunião com os embaixadores, né? Essa reunião que aí pode lhe render um gancho eleitoral. Essa reunião não é um crime menor, mas é só mais um no meio de uma lista enorme e que vai render ao presidente uma pena muito pequena perto do que ele poderia receber caso enfrentasse todos os processos quais ele deveria ser responsabilizado. Mas o que a gente tem para o momento? Inelegibilidade, né? Uma palavra grandona, mas uma pena muito pequena. Eu acho uma chacota com os brasileiros. É uma passada de perna na democracia. Jair Bolsonaro sequestrou o país inteiro, puxou o freio de mão da nossa história. A gente passou os últimos 4 anos numa contagem regressiva apenas esperando para sair do cativeiro. Ainda que possa ser apenas o começo do seu acerto de contas, eu acho que eu e o Hélio concordamos aí, no futuro as próximas gerações vão olhar com assombro a passividade do parlamento e da justiça, que foram cúmplices na manutenção da nossa sociedade como refém de um golpista e dos seus capangas. Porque eu acho que dá para chamar essa gente que ficou ao entorno do Bolsonaro, incluindo muitos parlamentares, de capangas. É isso que eles são. É dessa forma que eles agiram. Então, pessoal, a inelegibilidade do Bolsonaro, se confirmada num futuro breve, como a única punição por seus crimes, é um sinal verde para que políticos em todas as esferas continuem tratando o país como um boteco. Eu fico por aqui, volto na semana que vem, a gente já vai saber o resultado dessa história. Talvez, enfim, nesse momento, Bolsonaro já esteja inelegível lá na Austrália. Mas, por enquanto, a gente segue esperando o resultado final dessa história. Eu volto na semana que vem. Um beijo para vocês.